vai ser transmitido e depois também a gente vai disponibilizar as fotos no Flickr, mas a gente avisa no decorrer do evento. Sim, oi. Senhoras e senhores, trabalhadores, trabalhadoras, companheiros, companheiras, autoridades presentes, boa noite. A segunda jornada jurídica da classe trabalhadora do Vale do Paraíba e região está em sua segunda edição neste ano. O evento nasceu da necessidade de agrupar os trabalhadores e trabalhadoras em um debate sobre os rumos do sindicalismo, juntamente com especialistas de todo o Brasil, que atuam diretamente nos contextos trabalhista, sindical, previdenciário e social. Unir forças em um momento de grave crise estrutural no Brasil, no qual as situações de retrocesso se disseminam a cada dia, se faz necessário e importante. As entidades que patrocinam o evento este ano são: gostaríamos de agradecer o Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos, Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista, Sindicato dos Frentistas de São José dos Campos, Sindicato de Processamento de Dados de São Paulo, Sindicato da Alimentação de São José e região, Sindicato dos Comerciários de São José dos Campos, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, Sindicato dos Servidores Municipais de Jacareí, Sindicato dos Empregados de Hotéis Similares de Campos de Jordão e região, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Sindicato dos Vidreiros de Jacareí, Sindicato dos Empregados em Empresas e Derivados de Petróleo, dos Empregados de Empresas e Derivados de Petróleo, Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Sindicato dos Servidores de Jacareí, Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio, SEAC, a POSP, Sindict, a Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas do Estado de São Paulo, FETIQUIM. Passaremos agora à composição da mesa. Gostaríamos de chamar para compor a mesa o representante do Sindicato dos Químicos, Wellington Cabral. Gostaríamos também de chamar o representante do Sindicato da Alimentação, o Walter Valtino. Gostaríamos de chamar também os nossos palestrantes da mesa que vai abrir o evento hoje, que é a mesa Desafios do Direito do Trabalho pós-reforma trabalhista. Gostaríamos de chamar Adriane Reis,
do Ministério Público do Trabalho em São Paulo. O desembargador do TRT 15, Dr. Jorge Luiz Couto Maior. E o advogado César Brito, ex-presidente do Conselho Federal da OAB. Com a palavra, Cabral. Bom, gente, primeiro, boa noite aos companheiros presentes. É uma satisfação, é um orgulho muito grande, né? Tá sendo realizar esse evento aqui no nosso sindicato. Então, em nome dos sindicatos químicos de São José dos Campos Região, queria agradecer a organização por eleger o nosso sindicato para estar fazendo um evento com pessoas, esses brilhantes palestrantes que estão aqui, que nós conhecemos de longas datas, né, na defesa da justiça real do nosso país, principalmente para a classe trabalhadora. Então é um orgulho muito grande. Eu queria aqui, também ainda mais na atual conjuntura, né, do nosso país, que é fundamental esse debate. Eu queria aqui, em nome dos sindicatos químicos, nós temos uma mochilinha que é das mulheres, uma camiseta e um livro sobre doença ocupacional. A gente queria presentear os palestrantes em nome dos sindicatos químicos, né, com esse brinde, né, do nosso sindicato. E no final, nós vamos também fazer um sorteio, né, desse brinde para o pessoal presente aqui, também um sorteio da nossa mochila, que é da Secretaria de Mulheres do nosso sindicato, com um livro fantástico sobre doença ocupacional, sobre trabalho escravo, e para a gente também muito importante, tá certo? Vou passar aqui, nós vamos estar podendo na mesa, tanto eu quanto o Walter, e vou passar a palavra para o companheiro Walter. Boa noite, gente. Boa noite. Alô. Alô. Bom, vamos de novo. Boa noite, gente. Então, queria saudar todos os presentes, saudar a mesa, saudar aqui todos que estão nos assistindo. Em nome da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de São José dos Campos, a gente quer agradecer a todos que fizeram acontecer essa segunda jornada jurídica. A jornada jurídica ela começou com um projeto que foi a primeira jornada que aconteceu no ano passado, através do nosso departamento jurídico, junto com a diretoria, e para nós foi um desafio muito grande que a gente pudesse realizar essa segunda jornada. Para falar a verdade, por vários momentos a gente duvidou de que isso pudesse acontecer. Até porque se fosse para que o Sindicato da Alimentação fizesse sozinho, isso seria impossível. Então a gente quer agradecer muito todas aquelas entidades que se empenharam para que esse evento possa estar acontecendo hoje. Principalmente no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos aí num governo de ultradireita, atacando o direito dos trabalhadores, e a unidade que se fez para que se construísse esse fórum, essa jornada, era um exemplo a ser seguido. Um exemplo daquilo como foi feito agora no dia 15, no Levante, o Brasil inteiro lutou contra os ataques à educação. E é essa unidade que nós queremos construir para poder, de fato, fazer uma grande greve geral no dia 14 de junho, para poder derrotar os ataques desse governo Bolsonaro. Boa noite. Passaremos a palavra. Vocês não me veem aí no fundo? Passaremos a palavra para Adriane Reis de Araújo, que é procuradora regional do Ministério Público do Trabalho de São Paulo. A Adriane é mestre pela PUC São Paulo, doutora pela Universidade Complutense de Madrid, é vice-presidente do Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho, IPEATRA. Boa noite a todas e todos. É uma grande satisfação estar aqui com todos
vocês, saúdo a mesa. Digo, é uma grande honra também dividir essa mesa com figuras tão ilustres do direito do trabalho, do sistema de justiça. E é uma honra estar falando para um público tão seleto, que são os trabalhadores brasileiros, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, que são as pessoas que constroem esse país, são as pessoas que promovem a economia e a riqueza de todos nós. Quando eu fui convidada para falar sobre os desafios do trabalho, eu fiquei pensando no cenário atual, que já foi retratado, né, que a gente precisa enfrentar de maneira bastante realista e identificar quais são as melhores áreas para a defesa do direito do trabalho. E fiquei pensando como fazer essa abordagem e achei melhor identificar um parâmetro externo. Então eu começo identificando o ano que nós estamos, 2019. O ano de 2019 é o ano de comemoração dos 100 anos da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho ela foi fundada em 1919, ao término da Primeira Guerra Mundial, pelo Tratado de Versalhes, porque se compreendeu a importância de regular os direitos do trabalhador, o direito do trabalho, como um mecanismo de promoção de paz social. Então, em 1919, a OIT ela é formada como uma organização internacional, tripartite, com representantes do governo, representantes dos trabalhadores e representantes das empresas, pelo fato de que se compreendeu que o trabalho deve ser construído por todas as pessoas envolvidas na organização desse trabalho. O Tratado de Versalhes, ele garantia duração máxima de jornada de trabalho, da semana de trabalho. Buscava lutar por um recrutamento da mão de obra e contra a falta de emprego. Garantir um salário que assegure condições de existência convenientes, proteção dos trabalhadores contra as doenças gerais ou profissionais e os acidentes do trabalho, proteção das crianças, dos adolescentes e das mulheres. Parece uma notícia de ontem, né? Bastante atual. Esse Tratado de Versalhes, ele destacou a importância dos direitos do trabalho para a promoção da paz social, mas esse alerta inicial ele não foi levado tão a sério. E depois da depressão de 1930, a Organização Internacional do Trabalho perde a sua importância e nós temos a Segunda Grande Guerra Mundial, que termina em 1944 com uma nova declaração. Essa declaração é a Declaração de Filadélfia. O que essa declaração traz de importante? Ela traz o reconhecimento da dignidade humana como um direito fundamental de todo ser humano. Porque se percebeu que o ser humano era capaz de atos extremos de desrespeito a outro ser humano durante a Segunda Guerra Mundial. Além de isolar determinados grupos de pessoas, colocá-las em guetos, espoliá-las, obrigá-las a trabalho escravo, utilizá-las como cobaia, a Segunda Guerra Mundial ela se notabilizou pela produção em massa, em regime industrial, da morte. Por isso que, depois da Segunda Guerra Mundial, vem a Declaração de Filadélfia e afirma a dignidade humana como um direito fundamental de todo ser humano de ser reconhecido como um ser igual e livre, sem distinção de raça, de sexo, de origem, de qualquer natureza. Todos os seres humanos têm o direito de ser reconhecido como igual pelos seus pares, por todas as pessoas em qualquer local. Essa declaração de
Filadélfia ela foi fundamental e ela influenciou todas as constituições que vieram a seguir, além de todos os tratados internacionais. Esse direito fundamental ao respeito da dignidade humana, ele se repete na Declaração dos Direitos do Homem, na Carta das Nações Unidas, por todos os anos. No Brasil, o direito à dignidade humana, ele vem também expresso na nossa Carta Constitucional, da nossa Constituição da República de 1988. A nossa Constituição, ela segue esse paradigma do pós-guerra, onde o ser humano ocupa um papel central. Esse papel central da dignidade humana não está restrito ao reconhecimento dos direitos fundamentais e direitos sociais, mas também ele atinge todo o arcabouço jurídico da Constituição Federal. Ou seja, ele é fundamental na interpretação da atividade econômica, na interpretação das políticas públicas, na organização sindical, em toda e qualquer iniciativa e formação que nós tenhamos dentro da sociedade brasileira. A gente tem que compreender que o ser humano ocupa um papel central. Esses dois documentos, eles surgem num momento em que as relações de trabalho, elas tinham um modelo diferente do modelo atual de relação de trabalho. A gente tinha nessa situação um modelo dominante de gestão de mão de obra, que era um modelo taylorista e fordista, que eram modelos onde nós tínhamos a fábrica bem definida, uma jornada de trabalho bem definida, você tinha essa fábrica reunindo todo o processo de produção. O trabalhador ideal dentro do fordismo era o homem branco, com mais de 21 anos, heterossexual, casado. Então era um modelo mais estável, mais estático, que permitia a visualização do vínculo de emprego com mais facilidade. Permitia também que a gente identificasse com facilidade o contrato de trabalho como um contrato de realidade, um contrato de trabalho sem nenhum tipo de formação ou formalização, porque era facilmente identificado, uma vez que o vínculo se formava entre a pessoa, o trabalhador, e aquele que se beneficia diretamente do trabalho. Pois bem, dito isso, e que também é importante pensar, esse paradigma do Tratado de Versalhes e da Declaração de Filadélfia, ele exige essa construção das regras de forma tripartite e também a existência de órgãos de fiscalização que fossem claros. A própria Organização Internacional do Trabalho funciona como um órgão de fiscalização das regras e dos países signatários das suas convenções. O que é importante pensar também é que dentro desse paradigma, as condições de trabalho, elas são vistas sem nenhuma dúvida como normas de ordem pública, que não podem ser derrogadas pela negociação coletiva. A negociação coletiva, ela só serve para alavancar essas normas. Dentro dessa compreensão inicial da relação de trabalho, a gente tem também um poder disciplinar regulado pela doutrina, ou seja, o poder disciplinar, ele era cuidado, ele era verificado se ele tinha sido exercido de maneira legítima e razoável, mas o poder de direção do empregador era livre e o poder de controle só funcionava como um instrumento de verificação do cumprimento da obrigação de trabalho e talvez a aplicação do poder disciplinar. Então era esse quadro que nós tínhamos há 100 anos atrás. 100 anos passados
chego ao Brasil, 2019. Nós temos o texto constitucional, que está pautado nesse mesmo paradigma de respeito à dignidade humana, de consideração de que o trabalho não é uma mercadoria, né, uma declaração expressa na Declaração de Filadélfia. E o que acontece? A própria Constituição ela inaugura o texto no artigo 1º tratando da dignidade humana, né? Então, essa posição da dignidade humana, ela demonstra que ela tem que se projetar para todo o ordenamento da Carta Constitucional. Em 2009, nós temos essa Constituição que acabou de completar 30 anos. No curso de 30 anos, a nossa Constituição Federal, ela sofreu 99 emendas constitucionais. Foram alterados mais de 1.408 artigos da Constituição. O governo que mais alterou o nosso texto constitucional foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. Tanto em termos de emenda, quanto em termos de dispositivos. E essas modificações que nós tivemos foram modificações de fundo, foram modificações que alteraram o próprio governo, o próprio modelo de Estado que nós tínhamos escolhido no momento da edição da Constituição Federal. Então, são normas, muitas vezes, que tratam do Poder Judiciário, da Previdência, que tratam do Pacto Federativo, do orçamento, micro alterações nas questões políticas, e nós temos também a alteração constitucional que diz respeito ao trabalho doméstico. Então, o texto que nós temos hoje já não é o mesmo de 30 anos atrás. Ele já teve uma série de alterações. O que nos faz pensar também, 99 emendas em 30 anos são praticamente 3 emendas por ano. O que a gente fica questionando é o quanto esse processo de alteração do texto constitucional está dificultado ou facilitado no desmonte desses direitos, né? Então, nós temos essa situação. Além disso, além dessa alteração, nós temos, dentro ainda da concepção do paradigma constitucional da centralidade do ser humano, nós temos que pensar nos direitos fundamentais e nos direitos sociais que estão lá insertos na Carta Magna e que não foram tocados diretamente por uma emenda constitucional, a não ser para ampliar o direito dos trabalhadores domésticos, mas nós observamos que houve e há uma flexibilização desses direitos sociais e direitos fundamentais, aí promovida pela interpretação jurisprudencial e pela construção da doutrina. Então, como exemplo, eu gostaria de citar a questão de estabilidade do dirigente sindical. O texto constitucional, ele traz a liberdade sindical, os sindicatos têm o direito de se organizar, e, no entanto, mesmo após a Constituição, a gente continuou com uma interpretação restrita do número de cargos que teria direito à estabilidade sindical. É um exemplo de flexibilização dessa norma constitucional. Outra situação, na questão do direito de greve, quando você pensa em serviços essenciais e você encontra algumas decisões judiciais que determinam o cumprimento de 100% dos trabalhadores, já cheguei a ver, num movimento grevista. Isso aí faz com que essa norma e esse direito ele fique esvaziado. E a gente pensa também, por exemplo, na própria jornada que foi falada no Tratado de Versalhes. Quando você tem a decisão do Tribunal Constitucional, Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, que reconhece a jornada 12 por 36 por lei, baseado na prática de negociação coletiva que reconhece a jornada 12 por 36, e com isso se entende que não há prejuízo aos trabalhadores, e de uma negociação a gente passa a legalidade de uma regra que estabelece esse tipo de regime.
voltamos então a ter a possibilidade de uma jornada de 12 horas, jornadas diárias. O que a gente tem também dentro dessa flexibilização do texto constitucional? A gente tem a flexibilização externa e interna, né? A flexibilização interna seriam essas da jornada, tipos de contrato de trabalho, contrato de trabalho intermitente, por exemplo. É um que afasta uma série de direitos sociais sem necessariamente derrogar essas normas. Mas o principal exemplo de flexibilização do contrato de trabalho é externa, que é a terceirização. A terceirização começa com uma possibilidade, com uma construção jurisprudencial de terceirização da atividade meio, e hoje nós temos a terceirização da atividade fim. Eu não preciso aqui dar grandes exemplos do quão nociva é a terceirização, porque todos aqui têm experiência e sabem. Mas eu vou falar algumas coisas em relação à terceirização na atividade fim. A terceirização, claro, precariza as relações de trabalho, permite que o trabalhador seja exposto a situações de acidente de trabalho. Não à toa, de cada 5 acidentes, 4 envolvem trabalhadores terceirizados, facilita o trabalho escravo, ela atinge diretamente programas de inserção social, ou seja, a função social da propriedade, quando, por exemplo, ela interfere no número de trabalhadores diretamente contratados e interfere com isso na cota de pessoa com deficiência, na cota de aprendizes. Ela também interfere na liberdade sindical, com certeza. E o que a gente observa, principalmente, é que a terceirização da atividade fim, ela adota um rumo muito perigoso. Ela rompe com a necessidade de reconhecimento de vínculo direto entre a empresa e o trabalhador. Ela coloca de maneira artificial na terceira pessoa, mas quando ela faz isso, ela também abre as portas para a pejotização. Ora, se eu posso contratar para essa função uma empresa com trabalhadores, por que eu não posso contratar diretamente os trabalhadores na condição de autônomo? E é isso que a gente vem assistindo. Essa pejotização, que não é simplesmente a substituição de uma empresa por outra empresa, né? Como eles dizem assim, vamos especializar, vamos melhorar a prestação de serviços sem reduzir direitos. Isso, a gente sabe que o que acontece com essa possibilidade da terceirização na atividade fim é justamente você permitir o ingresso da autonomia, uma autonomia artificial dentro da relação de trabalho. Não é à toa que no Brasil hoje nós temos mais de 8 milhões de autônomos, né, de microempreendedores. Um caso que eu achei muito emblemático dentro das reportagens que a gente pode ver a respeito, era de um trabalhador de 20 anos que era um bike boy e era um microempreendedor. Eu não sei nem se a bicicleta era dele ou se a bicicleta era de alguma entidade bancária, né? Trabalhando por plataforma e se sentindo um microempreendedor. Então a gente observa uma extrema exploração, mas pautada num discurso marqueteiro, mercadológico de empreendedorismo. Esse trabalhador, ele não é empregado de ninguém, ele é o dono do próprio negócio. Qual negócio? Pedalar pela cidade? De cada 50 quilômetros que ele pedala, ele consegue ganhar R$80 por dia. Isso não é um negócio, é o que a gente observa. Mas a terceirização na atividade fim, ela permite esse tipo de inserção no imaginário da sociedade de que as pessoas têm a possibilidade de escolha. E eu escolho ser autônomo, quando a gente sabe que não é uma escolha livre, é uma escolha muitas vezes obtida por meio de uma pressão.
A escolha na realidade é: você quer a vaga ou não quer a vaga? Para obter a vaga, a condição é essa. E esse é um processo muito complicado, porque além dele afastar todos os direitos fundamentais, direitos sociais, sem derrogar expressamente nenhuma norma, ele permite também que esses trabalhadores, eles... Ai, gente, agora me perdi por 2 segundos. Me permitam repensar o que eu ia falar. Falando da terceirização, da ruptura do vínculo de emprego. Bem, vou olhar minha colinha aqui, 2 segundos. Quando essa ruptura do vínculo de emprego ela entra dentro do imaginário, ela permite que seja ocultada a relação de emprego dentro desse discurso marqueteiro de empreendedorismo. E ela permite também que algumas plataformas digitais elas entrem no mercado de trabalho e a gente não veja mais o empregador. Então a gente tem outro desafio um desafio dentro do direito do trabalho, a mais, que vem das novas tecnologias. As novas tecnologias, elas permitem que o trabalhador esteja dentro de uma empresa sem que tenha muros e sem que tenha cartão ponto e jornada. O trabalhador, ele entra dentro da empresa por meio do aplicativo. Quando ele faz o login no aplicativo e começa a prestar serviços, ele está dentro de uma empresa, ainda que de maneira virtual. Só que a gente não enxerga essa empresa. E isso faz com que muitas vezes a gente não consiga enxergar o vínculo de emprego. No entanto, a exploração está presente. A exploração está presente e a gente sabe disso, porque a gente identifica hoje motoristas de empresas de tecnologia, das mais variadas, tendo que trabalhar até 16 horas por dia. Isso para nós não é interessante. Nós temos pessoas na rua que estão cansadas, esgotadas, sendo espoliadas e recebendo um salário baixíssimo, porque a gente não está preparado para identificar e para reagir a esse modelo de contrato de trabalho. Dentro desse modelo de contrato de trabalho, a gente fica se perguntando, mas eles não têm autonomia? Ele entra na empresa e começa a prestar serviço a hora que ele quer, e ele decide como ele quer prestar o serviço. Realmente ele decide? Ele não sabe nem quanto ele vai ganhar. Cada corrida, quem diz o preço é a própria empresa. Essa forma de dizer o preço, ela está oculta dentro da plataforma de trabalho e ela não permite que o trabalhador sequer saiba o quanto ele vai receber ao final do mês. Então é muito cruel, porque a gente tem uma situação de invisibilidade. E isso afeta a organização de todo o Estado brasileiro, por exemplo, nas políticas públicas de saúde, no sistema único. Isso afeta a arrecadação do Estado brasileiro, porque há uma sonegação de impostos. Isso transfere a responsabilidade pelo acidente de trabalho, para adoecimento, à pessoa do trabalhador, transfere o risco da atividade econômica. Então, essas plataformas, elas têm todas essas características e elas vêm dentro das novas tecnologias. Mas se eu não vou pensar em plataforma digital, vamos voltar para o trabalho, a um trabalho formal, mas que ele utiliza muitas vezes sistemas informatizados. O que a gente observa hoje? Quantas pessoas carregam no seu bolso o telefone celular e continuam conectadas ao trabalho mesmo nas férias, mesmo em horário de repouso? Essas tecnologias, elas fazem com que a gente trabalhe mais horas, mais tempo, ainda que fora da empresa. Isso tudo precisa ser enfrentado e precisa ser regulado, porque o uso excessivo das tecnologias tem causado adoecimento. As pessoas têm ficado com depressão, têm revelado um quadro de burnout, de esgotamento, fadiga crônica e tem, pior, perdido o convívio social,
perdido o convívio familiar, perdido o direito a sonhar, a decidir sobre o seu próprio destino. E a gente fica pensando se isso não seria caso de dano existencial, não é? A pessoa fica o tempo todo conectada à empresa sem direito à desconexão, pelo imperativo informático, como chamam alguns. Mas digamos que até essa empresa não tenha um uso abusivo do telefone celular. As novas tecnologias ainda assim estabelecem desafios? Sim, muitas vezes estabelecem, porque para o funcionamento dessas tecnologias você tem uma coleta de dados pessoais do trabalhador e isso permite a invasão da vida privada desse trabalhador. Às vezes a gente tem também situações em que a informática ela substitui as relações pessoais. Recentemente saiu uma notícia de que a Amazon tinha um programa de computador que analisava a produtividade dos trabalhadores e ela demitia quem não tinha produtividade. O programa de computador demitia o trabalhador sem interferência de ninguém dentro da empresa. Eles disseram que mais de 300 trabalhadores tinham sido demitidos dessa maneira. A Amazon, em seguida, veio, desmentiu, disse que o programa estava sob estudo, sob funcionamento, mas o que acontece? Quando você estabelece, delega poderes à inteligência artificial, a um sistema informático, você acaba com um diálogo dentro do ambiente de trabalho e você cria um clima de terrorismo. Então a gente tem com isso uma situação curiosa, que é o assédio moral via um sistema informático. Os trabalhadores da Amazon relatavam que eles tinham medo de ir no banheiro. Medo de ir no banheiro. Porque isso afetava a produtividade deles. E o assédio moral, para falar um tipo de desafio também do direito do trabalho, o assédio moral, que é esse tipo de gestão por medo, é uma gestão por constrangimento, humilhação, em que se estabelecem muitas vezes metas inalcançáveis, se acelera o ritmo de trabalho dos trabalhadores, por meio do medo. O medo de ser constrangido, o medo de ser humilhado. O assédio moral demorou também para ser visto dentro da empresa, hoje ele é visto com mais tranquilidade. Ele é visto muitas vezes na forma do assédio moral entre duas pessoas, mas o mais importante é identificar que esse assédio moral no ambiente de trabalho não é um problema entre duas pessoas. De modo geral, ele está pautado numa organização assediadora, uma organização que permite que haja esse tipo de hostilidade, esse tipo de violência entre os trabalhadores, às vezes até estimula como forma de controle dessa mão de obra, para obter o consentimento da mão de obra. E a gente tem vários exemplos disso. Trabalhadores na indústria química, né, que quando adoecidos, ao retornar ao local de trabalho, depois de uma licença, não eram colocados dentro do posto de trabalho, e sim em frente à linha de produção, como exemplo do que não se pode fazer. Não se pode se queixar de adoecimento, por exemplo. Esse caso foi relatado pela professora Margarida Barreto dentro da indústria química de São Paulo. Ou então a divisão de trabalhadores em equipe, onde as equipes competem, a equipe que perde tem que pagar a prenda. Esse tipo de situação de assédio moral, que facilita o assédio moral interpessoal, ainda acontece. Recentemente o Ministério Público conseguiu uma condenação contra o Carrefour por causa disso. Os trabalhadores que não tinham atingido a meta de produção eram obrigados a limpar a grama do mercado com a própria mão, por exemplo. Então são situações de assédio moral. Mas o que nós vivenciamos hoje dentro do nosso quadro nacional? Nós vivenciamos uma situação de assédio moral institucional. Esse assédio moral institucional, ele acontece por meio da perseguição dos movimentos sociais, da criminalização desses movimentos,
do estrangulamento da fonte de custeio do sindicato, da extinção dos conselhos federais, da desqualificação da Justiça do Trabalho, da ameaça de extinção da Justiça do Trabalho do Ministério Público, da extinção do Ministério do Trabalho e substituição pelo Ministério da Economia e Ministério da Justiça. Então, hoje a gente tem também situações de assédio moral institucional que são importantes e eu estou destacando aqui, porque isso efetivamente contraria o quadro que a gente observa há 100 anos atrás. Esse debilitamento dos interlocutores sociais que trabalham na solução e na pacificação dos conflitos da relação de trabalho permite o uso de um discurso de força pela parte mais forte da relação de trabalho. E isso desequilibra o mercado, adoece as pessoas e contribui para o empobrecimento de toda a nação. Então, nós temos que identificar esse assédio institucional e nos unir dentro do valor de que o trabalho não é uma mercadoria, de que o trabalho deve ser valorizado, que os trabalhadores e trabalhadoras contribuem para a construção e para a riqueza da nação. Nós precisamos defender as instituições que trabalham na solução dos conflitos. E já estou quase concluindo. Só lembrar isso e repensar, diante de todos esses desafios, repensar quais são os requisitos da relação de trabalho para que a gente possa abranger todas essas novas realidades trazidas com essa pulverização da empresa, com essas novas tecnologias, porque o trabalhador continua ali. E a possibilidade de exploração da mão de obra também continua ali. Que o direito do trabalho possa devolver à força do trabalho a sua pele, o seu sangue, o seu músculo, os sonhos, os atos, a pessoa do trabalhador. Obrigada. Obrigada, procuradora Adriane. Gostaria de pedir para o proprietário do Polo DWT 4379 para tirar o carro da frente da garagem, parece que o morador está meio bravo. Antes de passar a palavra para o próximo palestrante, gostaria de registrar e agradecer a presença dos vereadores Amélia Naomi e Wagner Balieiro do PT, o Dr. Rodrigo Linhares, juiz da Vara do Trabalho em São José dos Campos, do Roberto Koga, economista e advogado, assessor da presidência do TRT 15, mediador também do TRT 15. Alguns sindicatos que estão presentes, que não são apoiadores, não são patrocinadores, Sindicato de Servidores São Sebastião, o Bernardes do Sindicato de Servidores do Ministério Público de Pernambuco, a Beatriz Galvão do Sindonesp, o Fábio do Sintaema, a Maria Antonieta, presidente do Sindiminérios, a Renata Belzunces, economista do GESE, o Luiz Carlos Pratos do CSP Colutas, Renato Bento Luiz, CSP Colutas Regional, a Suzete do Unidos para Lutar, José Carlos, coordenador da CUT do Vale do Paraíba, Dr. Antônio Gilberto Silvério, presidente do PSOL, o André Diniz, presidente do Diretório Municipal de São José dos Campos do PT, o Aria Santana, presidente do PT de Jacareí, a Emanuele do PSOL, corrente LS. Em nome do Dr. Luiz Eduardo de Moura, agradecer a todos os advogados e autoridades jurídicas presentes também. E amanhã, lembrando que amanhã nós temos um tema que vai falar sobre a criminalização dos movimentos sociais e o Estado de Direito,
Agradecer, registrar e agradecer a presença do Cosme Vitor, que é da Rede Jubileu Sul Brasil, do seu Davi, do Renato, do Movimento Popular, do Banhado, Natanael da Silva, Associação Moradores da Vila Adriana. E vamos agora para o segundo palestrante. O nosso segundo palestrante é o desembargador Jorge Luiz Souto Maior, professor da USP e desembargador do TRT 15. Graduado pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, possui mestrado, doutorado e livre docência pela Universidade de São Paulo, onde leciona desde 2002. Juiz do trabalho desde 1993, atuou em Marília, Araraquara, Itu e Jundiaí. Foi nesta última comarca que Souto Maior ganhou notoriedade como um dos ativistas mais rigorosos de defesa dos trabalhadores. É desembargador do TRT 15 desde 2018. Bem, boa noite a todos. Uma grande honra estar aqui para conversar com vocês. É muito importante para mim, poder estar aqui, ter objetivos, conhecidos, e pessoas que de longa data, nós estamos por aí, em vários momentos da vida nacional, e é uma oportunidade muito importante nessa interrupção de troca, nessa interrupção e troca de ideias. Vim trazer algumas ideias para reflexão. Não tenho nenhuma pretensão de ensinar nada a ninguém, muito pelo contrário. Até o conteúdo da minha fala é em outro sentido, como verão. O que eu penso neste momento histórico é que nós estamos vivendo uma disputa do conhecimento, uma disputa sobre a compreensão da realidade. E é uma disputa muito desleal, se diz. Há uma concorrência muito injusta, vamos colocar deste modo, porque diante de uma grande mídia que insistentemente difunde desinformações, desconstrução da realidade, de repente nós nos vemos aqui num momento como este para trazer para a reflexão uma contraposição a muita coisa para ser feita em 30 minutos. Se vira nos 30. E vejam, por isso que teríamos muito, mas muita coisa mesmo a dizer, mas basicamente, aprendam isso, não no sentido de aprender, tenham firmes na ideia, essa afirmação central da minha fala, que diz respeito à disputa sobre o que está acontecendo, sobre o conhecer das coisas. Vejam, nós estamos aqui, e o tema que foi proposto é desafios do direito do trabalho pós-reforma do país. Olha como há um complicador grave aqui do ponto de vista da apreensão da realidade no próprio tema. O tema nos coloca, ou me põe aqui na condição de trazer para vocês o que será o futuro do direito do trabalho. Quais são os desafios do direito do trabalho? Quando, na verdade, seriam vocês que teriam que dizer isso para mim. Porque, de fato, o direito do trabalho não foi uma dádiva do Estado. E esta é uma visão distorcida da realidade, da história, que nos faz tentar entender o direito do trabalho como algo que foi concedido, como algo que foi dado à classe trabalhadora. Quando, de fato, o direito do trabalho foi uma conquista histórica, fruto de muitas lutas,
fruto de muitas derrotas, mas de muitas conquistas, e o direito do trabalho, de fato, pertence aos trabalhadores e às trabalhadoras. Tudo que se tem ali do ponto de vista normativo foram conquistas, não foi nada dado a ninguém. Então, no momento histórico em que, de fato, sabemos, do ponto de vista normativo, houve uma derrota concreta naquilo que se denominou reforma trabalhista, mas que não foi reforma trabalhista, de fato foi uma destruição de muitos direitos trabalhistas. Neste momento histórico, o que se deve ter, quem deve dizer o que será dos nossos direitos, são os trabalhadores e as trabalhadoras que vão dizer: não, os nossos direitos nós os queremos de volta, ou os queremos ampliados, não os queremos reduzidos. Não serei eu que direi qual será o futuro do direito do trabalho. Mas veja, posso trazer algumas apreensões jurídicas sobre a questão. E questões jurídicas que são relevantes, mas que não afastam esta ideia central. Vejam, estava ouvindo aqui a Adriane falando, né? E ela trouxe um aspecto muito relevante da questão do tempo do trabalho, né? Do assédio, das metas, de como as metas maltratam, digamos assim, a dignidade e os direitos de personalidade, né? Os direitos fundamentais do trabalhador. Mas o quanto, de fato, este impulso para uma sociedade produtivista, individualista, como ela também disse aqui, uma sociedade de pessoas que concorrem individualmente entre si pelos poucos postos de trabalho oferecidos, isso conduz à formação de um tipo de sociedade. Um tipo de sociedade que se desloca e se afasta da busca do conhecimento, da apreensão, da educação. E daí porque a importância desse movimento 15M, da defesa da educação pública. Porque a educação pública também tem essa função. A função de dizer que as instituições de ensino vão produzir um conhecimento e, consequentemente, um saber que não seja um conhecimento e um saber que interessa a quem, a grandes empresas ou grandes conglomerados econômicos que, eventualmente, financiam a produção do conhecimento. A escola pública é financiada pela população, é financiada pelo povo, e o conhecimento ali produzido deve ser voltado ao interesse de todos e todas as pessoas da realidade social. E, sobretudo, das pessoas que não têm o acesso, né, mais amplo às instituições públicas de ensino. Sobretudo, portanto, as pessoas que estão numa situação de precariedade na realidade social. Por isso devemos defender a escola pública para que ela cumpra a sua função, e a escola pública, portanto, é de todos nós. Como é de todos nós o direito do trabalho, ou os direitos trabalhistas. Enfim, mas neste momento histórico que passamos, né, um momento histórico extremamente difícil que se diga, né, o que está em disputa nem é só o presente, como até mesmo o passado. Como já se disse, no Brasil, o Brasil é tão complicado que até o passado é imprevisível. Né? E estão destruindo ou reconstruindo o passado para justificar desmontes atuais. E o desmonte atual gerado pela reforma trabalhista, ele traz consigo aquilo que me parece o mais perverso, que é o centro da minha fala, que é o roubo do conhecimento, o roubo da fala, o roubo da compreensão histórica de que os direitos trabalhistas foram conquistas dos trabalhadores. Na reforma trabalhista, que não é reforma, percebam, o que foi apresentado foi que os direitos seriam privilégios dos trabalhadores. E que esses privilégios de alguns trabalhadores geravam a miséria de tantos outros trabalhadores excluídos.
E para fazer algo na perspectiva de uma justiça social, o que se vendeu foi retirar dos trabalhadores os poucos direitos que tinham para conferir possibilidade de inserção dos excluídos a uma situação de subemprego. Ou seja, os trabalhadores, mais uma vez, foram apresentados como culpados da crise econômica. Essa disputa de narrativa, ela é muito forte porque isso nos impede de perceber o que está acontecendo. E que o que de fato está acontecendo é que impulsionaram uma dita reforma trabalhista, que, como eu disse, foram destruição de direitos trabalhistas concretamente, para alavancar, estimular, proporcionar, melhor dizendo, majorações de lucros a certos segmentos econômicos, e não para todos os segmentos, todos os setores econômicos. Mais precisamente para grandes conglomerados econômicos, mais precisamente para grandes conglomerados econômicos internacionais. E a consequência disso foram as consequências vistas e agora já apresentadas, inclusive na grande mídia, que parecem que são desvios daquilo que se pretendia com a reforma trabalhista, mas quando de fato não são desvios. Representam a produção dos efeitos que efetivamente se pretendiam. Fragilização dos sindicatos, diminuição do poder, de negociação dos trabalhadores e o empoderamento ainda maior do capital, com o auxílio de uma técnica também jurídica de evitar o acesso à justiça do trabalho, ou de dificultar o acesso à justiça do trabalho, estabelecendo ameaças de custos para os trabalhadores que fossem reclamar os seus direitos na justiça do trabalho. Do ponto de vista real, o que se tem como efeito é, diziam que iam acabar com o desemprego, mas só como retórica. E o desemprego só aumentou. Nós estamos hoje com 14 milhões, 13 milhões e tantos de desempregados, que era exatamente o mesmo número, maior ainda do que aquele antes da reforma trabalhista. Com o aumento do número de desalentados, que agora existe também essa figura de pessoas que sequer procuram emprego, em torno de 5 milhões de pessoas. Um aumento considerável de pessoas na informalidade. Milhões de pessoas na informalidade. E perceba o que representa pessoas na informalidade. Representa a situação de que, se antes havia um pouco, não havia muito, um pouco de receio de se contratar trabalhadores sem registro em carteira, hoje o registro em carteira é um dado estatístico oficial. Não se tem um mínimo problema em dizer contratei sem registro em carteira. O registro em carteira, porque se sabe, esses trabalhadores terão dificuldade de ir à justiça do trabalho. O sem registro em carteira é sem direito algum. Aumento dos acidentes de trabalho, aumento das mortes por acidentes de trabalho, em números recordes, não são aumentos pequenos, são aumentos em números recordes. Aumento do sofrimento no ambiente de trabalho, os problemas psíquicos gerados pelas metas, gerados pelo medo do desemprego, gerado pela insegurança, gerado pela fragilização dos sindicatos, gerado pela ideia de um individualismo que não leva a lugar nenhum, que é pura e simplesmente um aumento de um estado de submissão. E do ponto de vista econômico, a redução, ou que pode ser chamada assim, a redução dos salários. Porque em um ano de vigência da lei da reforma, uma inflação de 4%, o aumento, digamos, geral de salários, entre aspas, aumento, foi de 2,6%, 2,9%. Então, uma diminuição salarial. Ao mesmo tempo, uma diminuição dos direitos convencionais,
o número de acordos e convenções também abaixa consideravelmente, e abaixa consideravelmente sem a possibilidade da ultratividade, né, que foi retirada lá pela reforma. O aumento, portanto, da precarização das relações de trabalho, aumento da terceirização, do contrato intermitente, este até nem tanto em grande número assim, que se diga, mas em paralelo a isso, aumento do lucro das empresas. As 308 empresas de capital aberto no Brasil tiveram um lucro de 177 bilhões no último ano de 2018, um aumento de 53 bilhões. O aumento do lucro dos bancos em cerca de 12% a 15%. O que quer dizer que a reforma está, de fato, produzindo os efeitos para os quais ela foi pensada. Além do aumento também da remessa de lucros para o exterior. Vejam, isso numa roda, né, alimentando uma roda autodestrutiva da sociedade como um todo. Porque diante desses novos efeitos, diante desses efeitos, que são efeitos desastrosos também para a economia, como nós perdemos a narrativa, como a narrativa foi de que direitos são privilégios, diante dos resultados não satisfatórios do ponto de vista da economia como um todo, mas são satisfatórios de um ponto de vista setorial, o argumento que vem de novo, qual é? De que a reforma foi pouco. É preciso mais. É preciso uma carteira verde e amarela. É preciso acabar com as NRs, porque temos que facilitar a vida do empregador brasileiro, coitado, que sofre muito. Temos que não só evitar o acesso à justiça do trabalho, como acabar com a justiça do trabalho, como já acabaram com o Ministério do Trabalho. Tudo bem, não acabaram com a auditoria fiscal do trabalho, mas a precarização em que estão os auditores fiscais não nos permite cumprir a atuação concreta. Não basta apenas retirar a contribuição obrigatória dos sindicatos, é preciso também evitar que aqueles que queiram pagar façam por meio de desconto do seu salário. É preciso aprofundar, porque a solução que se apresentou na narrativa só nos conduz a este novo efeito. Mas este novo efeito, gente, é um novo efeito que vai nos levando em direção direta e concreta a um estado de barbárie. E aí, não satisfeitos, vem com uma reforma previdenciária, que é retroalimentada pela própria precarização da reforma. Porque o aumento sensível da informalidade representa o quê? Menor contribuição sindical. Contribuição sindical não, menor contribuição previdenciária. Representa uma diminuição do pacto de solidariedade na perspectiva da individualidade. E, consequentemente, a reforma previdenciária se coloca como solução do problema na perspectiva individual. Olha, você que está aí, veja bem, não terá como se aposentar dentro do regime de previdência pública, a previdência pública não deu certo, a previdência pública é deficitária, nós temos a solução para você, a capitalização, que é o que resulta da reforma previdenciária, não tenho a menor dúvida disso. A reforma da Previdência é a destruição da Previdência Pública. Eu não consigo falar tudo isso em 30 minutos, a concorrência ideal é essa, porque eu teria que explicar cada um dos tópicos da reforma trabalhista que nos conduziram a esse assunto. Cada um dos momentos, eu tenho isso noticiado desde lá de abril de 2017, quando se começou a discutir a reforma trabalhista, o noticiário mês a mês do que foi o mercado de trabalho, as relações de trabalho, tudo caminhando na direção daquilo que já era possível prever.
Eu tenho um texto escrito lá com a professora Valdete Souto Severo, do Rio Grande do Sul, juíza, dizendo, olha, vai acontecer isso. Está tudo isso aí acontecendo, porque é fácil saber disso. É uma lógica destrutiva do direito social. E a lógica destrutiva do direito social representa nos levar de volta à barbárie, ou nos levar de volta ao momento pré-Primeira Guerra Mundial. Porque os direitos sociais, como bem disse a Adriane, foram criados para tentar sair da crise profunda que o liberalismo econômico nos conduziu, ou conduziu a humanidade toda, né? Na lógica da concorrência total, todos concorrendo contra todos, cada um por si, Deus por todos, né? Deus por ninguém, na verdade. E aí nos conduziu àquela situação e se tentou corrigir por meio dos direitos sociais, do Estado social. E aí, com a disputa de narrativa invertida, colocam os direitos sociais do Estado social como culpados do insucesso, percebam, não dos direitos sociais e do Estado social, do insucesso, do não cumprimento deste projeto. Porque de fato nós quisemos falar assim, como chegamos até aqui? Chegamos até aqui porque a Constituição Federal de 88, por exemplo, quando se firmou um pacto concreto em torno do Estado Social, não foi cumprida. Ela foi destruída passo a passo, e não só destruída passo a passo, que mesmo sem ser destruída, não foi de fato efetivada, não foi de fato cumprida. Quantos de nós aí, é uma coisa que não diz respeito só aos governos, mas os governos principalmente, porque eles tinham um papel relevante de mostrar para a sociedade qual é o projeto e colocar todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Mas quantos de nós, por exemplo, se preocupam efetivamente, não sabendo que existe um projeto, com aquilo que pagamos de previdência social ou de fundo de garantia, o quanto isso representa no todo social? Quantas vezes em audiência, mas quantas vezes, não foram poucas vezes em audiência, a situação colocada de um trabalhador sem registro em carteira. E as partes ali fazendo um acordo para solucionar o problema entre a Maria e o João, o empregado, a empregada e o empregador, ou vice-versa. Vamos pagar R$5.000. Tá bom para Maria? Tá bom. Olha, mas é um acordo por mera liberalidade, sem reconhecimento do vínculo. Tudo bem, os interesses individuais estão ajustados, para o juiz está bom, um serviço a menos, vai embora mais cedo para casa. Percebam, gente, isso aí é a frustração concreta e explícita do projeto de Estado Social, da Seguridade Social, da solidariedade social. Porque agora estamos falando fortemente contra a reforma e devemos ser, mas o quanto nós não contribuímos para esse Estado a partir de não compreendermos o que foi o projeto. Porque, percebe, é preciso registrar para ter contribuição previdenciária, para ter um fundo de garantia. O fundo de garantia cumpre uma função social. O fundo de garantia, que historicamente já foi um assalto à classe trabalhadora à estabilidade de emprego. Enfim, a Constituição não foi cumprida. Nós temos então uma falência histórica do ponto de vista do cumprimento de um projeto de Estado social, de respeito aos direitos dos trabalhadores. E perceba, quando alguém como eu, que venho aqui, né, falar na condição, né, de um aplicador do direito, muitas vezes vocês que me cumprimentam, né, com muita gentileza, me cumprimentam como se eu fosse a pessoa que conferisse direitos aos trabalhadores. Eu não faço nada. A minha função é de um trabalhador. Qual é o meu trabalho? De tratar bem daquilo que foi a conquista histórica da classe trabalhadora. Sem retórica nenhuma, a minha função, o meu dever funcional que eu tenho de aplicar o direito. Isso está nas minhas mãos, eu tenho que ter um cuidado danado com isso, para não cumprir mal o meu trabalho. E aí, mas só que isso não se percebe
E não se percebendo isso, nós estamos deixando escorrer pelas mãos, né, esse pacto que foi, com essas conquistas históricas e o pacto da Constituição de 88. Então nós estamos, neste instante, neste momento, com essa tarefa relevante, que não é a tarefa dos juristas, é a tarefa da sociedade como um todo, sobretudo da classe trabalhadora, de se colocar politicamente no seio da sociedade e dizer: esses nossos direitos, essas pessoas que estão no poder têm que cumprir a sua função de fazer valer o pacto constitucional, não por um favor, mas por um dever. É preciso fazer o que se fez agora em 15M, mostrando a educação pública, a escola pública não pertence ao ministro da Educação. Não é você que vai dizer o que todos nós queremos, não é a sua vontade que prevalece. Você pode ter, e tem o direito de ter a sua vontade, de ter a sua opinião, nós temos uma democracia, mas percebam, não, cuidar da coisa do povo como se fosse de um interesse privado, restrito e mesquinho. Mas nós temos que ter a compreensão disso, e a dificuldade que temos, todos nós, é de lutar contra a desinformação, de lutar contra o desvio histórico, né, ou com o revisionismo histórico. Nós não podemos ceder a isso. Não podemos ceder mesmo. E não podemos ter medo de expor as nossas convicções, as nossas defesas dos nossos ideais, de todos nós, né? Bom, eu vou encerrar, porque eu acho que centralmente o que eu queria dizer era isso, porque dos aspectos pontuais, né, jurídicos da tal reforma que não foi reforma, isso envolveria uma conversa de 6 meses, né, para mostrar o quanto foi gravosa, né, essa derrota jurídica da classe trabalhadora. Como isso aconteceu, é uma reflexão que precisa ser feita. Agora, não dá para fazer isso, gente. Me perdoem essa sinceridade de colocar aqui como título da segunda jornada jurídica da classe trabalhadora o tema Desafios pós-reforma, como se fosse reforma e como se isso já tivesse sido uma realidade dada, concreta e acabada. Não é. É preciso reverter isto, porque não foi reforma, foi deforma, foi destruição. Passar para o nosso terceiro palestrante, gostaria de agradecer a doutora Cidinha Borges, que participou ativamente da organização da segunda jornada, mas não está presente hoje porque está em viagem. Então vamos passar agora a palavra para o doutor César Brito, que é advogado e ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, graduado em Direito pela Universidade Federal Sergipe, a UFS, é advogado de várias entidades sindicais, movimentos populares e organizações não governamentais. É membro honorário vitalício da OAB, é ainda membro da União Nacional dos Advogados, UIA, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT, Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, JUTRA, e Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB. É diretor técnico da Revista Fórum de Direito Sindical, consultor do Instituto dos Advogados Previdenciários, IAP, e membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. Foi presidente da OAB Nacional de 2007 a 2010 e da Comissão Nacional de Relações Internacionais da OAB, vice-presidente nacional do Conselho de Colégios e Órgãos de Advogados do Mercosul e participou ativamente de movimentos estudantis. Também presidiu a União dos Advogados de Língua Portuguesa, conselheiro federal e secretário da OAB,
conselheiro seccional e presidente da OAB de Sergipe. Foi conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, SEDES, conselheiro do Conselho de Defesa dos Direitos de Pessoa Humana e vice-presidente de Diretoria de Relações Internacionais da ABRAT. Presidente também e fundador da Sociedade CMR. Com a palavra, do César Brito. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Minhas saudações igualitárias. Eu fico muito envergonhado quando falo aqui. Sempre peço para não colocar. E além de colocar, colocou um erro grave para mim. Doutor não está na minha certidão de nascimento. Eu sou César, advogado e cidadão. Então, só fazer esse pequeno registro, dizer que estou colocando esse papel aqui para não ver o tempo. Se eu não enxergar o tempo é porque não vi. O senhor, quando antes de começar a falar, ele sentou do lado, pegou o fogo, ou para frente, melhor dizendo, deixa eu ver qual é o tema. E aí, em voz alta, reflete o tema, dizendo que é desafio, e tem mais, pós-reforma. Quando ele menciona o tema e usa a expressão desafio, eu fiquei a perguntar para mim mesmo, então, que desafio? Qual desafio? Para mim, o primeiro desafio é falar depois de vocês dois. É um desafio muito grande, mas me dá um prazer, porque eu aprendo e aprendi muito com vocês, que facilita muito do que eu vou aqui nos minutos que falarei, não controlados, sobre esse tema, desafio. O que nós somos desafiados? Quais são os desafios que nos impõem? E aqui foram postos vários desafios. Nós somos desafiados quando dizem para nós que é possível e é moderno uma nova legislação que chamam, não carinhosamente, de consolidação das lesões trabalhistas. Nós somos desafiados quando o Ministério do Trabalho, o extinto Ministério do Trabalho, que já é um desafio em si mesmo extinguido, o Ministério mais antigo, ele recentemente disse que não deve ter mais apuração do trabalho escravo. 100 e tantos mil brasileiros vítimas de trabalho análogo escravo. São desafiados quando se diz que essa reforma ainda é pouco e teremos que ter uma carteira que popularmente nós podemos dizer será bonitinha por fora e feia por dentro, porque vai ter a cor verde e amarela, mas quem vê alma não vê coração, um coração desnudo de direitos. Somos desafiados o tempo todo quando se propõe, como é que diz, uma aposentadoria que tem a finalidade apenas de enriquecer o mesmo sistema, o sistema bancário com título de capitalização ali por eles arrecadados. Somos desafiados quando se propõe a extinção do Ministério Público do Trabalho. Somos desafiados, o Ministério Público, a Justiça do Trabalho, desafiados o tempo todo, a toda hora. E a pergunta que se faz, como reagir a esses desafios? Como reagir ao desafio de querer acabar com as nossas contribuições? Eu aprendi uma expressão 3 dias atrás, via WhatsApp, que é as coisas boas do WhatsApp também, que é o direito ao entorpecimento. Essa expressão dita por um personagem aqui ao meu lado, não vou dizer do lado direito, porque das coisas direitas também saem coisas boas, né, Adriano? Nós temos que sair entorpecidos. Talvez essa seja a resposta para todos nós. O senhor fala pós-modernidade, pós-reforma. Não havia antes. Todos esses desafios que tem sobre nós, o desafio de se compreender que uns têm direito de ter a propriedade das pessoas
e das coisas não é agora. Talvez a solução seja isso. Nós temos que pensar que nós temos que aceitar o desafio. Aceitar quando somos desafiados. Porque esse desafio não é de agora, não é do futuro, é um desafio eterno. Ele começa quando lá atrás alguém diz assim: eu tenho o direito sagrado até de ter sangue azul, sangue melhor do que outros. Eu tenho o direito pelas armas, eu tenho o direito pela força, eu tenho o direito por ter nascido num lugar economicamente esplêndido, eu tenho o direito de ser proprietário da outra pessoa. Eu tenho o direito de ser proprietário das riquezas produzidas. Eu tenho o direito de ser proprietário das riquezas naturais. Quando alguém começou a dizer isso, eu tenho o direito de ter a propriedade de tudo, começamos a ser desafiados. Começou-se os desafios. No passado as pessoas guerreavam. Alguém gosta de ver a Guerra dos Tronos, que vai acabar domingo, mas as guerras do passado eram tão duras ou mais duras do que aquelas que se matavam. No passado as pessoas guerreavam para ter mão de obra escrava. Nós gostamos de falar das maravilhas do mundo antigo, mas, por exemplo, já de suspense da Babilônia, as pirâmides do Egito foram construídas com trabalho escravo. Nós falamos de Roma como a mãe da República, construída também as suas vias com trabalho escravo. Todo o trabalho escravo, com razão de ser a Grécia, mãe da democracia, construída com trabalho escravo e com trabalho da escravidão das mulheres. Então, quando alguém começou a compreender lá atrás, a desafiarmos de que eles têm direito sobre nós, começou a nossa luta. E começamos a mudar isso, até mesmo a Revolução Francesa, falando em igualdade, liberdade e fraternidade, apenas colocou no poder a classe burguesa, que não mais reconheceu o direito dos trabalhadores. Precisamos da Revolução da Comuna de Paris, outras revoluções, outros novos, para dizer: não, vocês não têm o direito sobre mim. A Revolução dos Estados Unidos, que traz a novidade de dizer: olha, ninguém é melhor do que o outro pela cor do sangue, e rejeita a ideia do direito divino de governança, para dizer que um homem vale um homem, trazendo essa novidade para o mundo. Um homem vale um homem, estabelece esse conceito de que um vale um. Nem ele acabou com o trabalho escravo, manteve o trabalho escravo, que as pessoas nascidas com a cor negra não teriam direito que os brancos teriam. Esse conceito das pessoas se sentirem melhor do que as outras, que nos desafia o tempo todo. Qual é a solução para isso? Essa expressão que eu aprendi. Nós temos que aprender a entorpecer essa lógica das pessoas. E nós começamos a mudar quando compreendemos que é preciso reverter essa lógica perversa e começar a acreditar num outro direito. O direito de ser pessoa humana. O direito de não ser mercadoria. O direito de não ser coisa a ser apropriada pelo menor preço. O senhor coloca muito bem isso. Tudo que nós tivemos foi conquistado contra essa lógica, entorpecendo essa lógica perversa de que as pessoas são melhores do que a outra. Quando nós dissemos assim, não, conseguimos conquistar várias coisas com o nosso não. A Adriana traz uma data importante, 1919, da OIT. Mas a OIT não foi uma reação do Estado Social ao Estado que mais me ameaçava, que era o Estado comunista, aquele 2 anos antes, do Estado mexicano, que inaugura a Constituição mexicana, a coisa da propriedade, também em 17. Será que não foi esse desafio das pessoas acreditarem que pode ser destinatária do próprio direito, ser razão de ser da produção da riqueza, também ser dona do poder? O Estado social não é criado como reação aos nossos crescimentos?
sei nas velhas políticas, cedam os anéis para não ceder os dedos, eles estavam perdendo os dedos, as ideias comunistas cresciam, as ideias socialistas cresciam, as ideias anarquistas cresciam, as ideias de que o trabalhador é o detentor do próprio direito e, por direito, a riqueza por ele produzida. Esse mundo que se cresce naquele período, que a OIT vem com essa finalidade, vou conceder direitos sociais, nós construímos várias lógicas de que era preciso reconhecer a pessoa humana como razão de ser o Estado. E aí fomos construindo vários direitos, avançando em vários direitos, com recurso e avanço. Recurso contra o nazismo, o fascismo, em 22, também com reação ao mundo comunista. Em 33, Hitler com discurso anticomunista. Salazar, 33, o recurso anticomunista. Getúlio Vargas, Perón, todo mundo com essa reação ao crescimento do mundo comunista. E o Estado Social foi a reação mais inteligente. Se conceder direitos de não perder anéis. E criamos uma política de reconhecer que era preciso renovar o que a igreja simboliza. É preciso suavizar a exploração, mantendo a propriedade, para que não percamos também a propriedade. E essa é a política que é construída. Nós desafiamos a ela o tempo todo, não aceitamos que a ideia da dominação. Até que, em 1988, conseguimos consolidar essa ideia do Estado Social, a ideia do respeito aos trabalhadores, respeito à compreensão do ser humano, que isso nós chamamos de Constituição Cidadã. Mas em 1989 aconteceu um fato que ninguém esperava. Caiu o mundo comunista. Caiu o muro de Berlim. E eu falo, caiu as máscaras das pessoas que achavam que nós éramos pessoas humanas. Não há mais necessidade de agradar o trabalhador. Não há mais necessidade de agradar o trabalhador porque não tem mais o paradigma do mundo comunista, do mundo dos trabalhadores. Não há necessidade. E a partir daí começamos a voltar do tempo anterior à Revolução Industrial. Começamos a dizer, para que direitos? Só que os intelectuais não vão dizer isso. Para que direitos? Para que revogar direitos? Os intelectuais são chamados a dar nome bonito para as coisas. Falavam, vamos flexibilizar os direitos dos trabalhadores. Ou seja, vamos revogar os direitos conquistados com sangue, suor e lágrimas, como as mulheres, ao exigir melhores condições de trabalho, e foram massacradas, fazendo nascer o Dia Internacional da Mulher. Os trabalhadores lutando por melhores condições de trabalho, também massacrados, os dois nos Estados Unidos da América, fazendo nascer o Dia Internacional do Trabalho. Mas para que conceder mais direitos? Então essa política vem paulatinamente a nos desafiar. Para que conceder direitos? E tem um aliado muito forte, que é nós do mundo do direito. O mundo do direito não é um mundo aliado. E para mim, a sacada que eles tiveram, eu falo isso nas pessoas, é afastar o mundo do direito do mundo sindical. Não se ensina direito sindical nas universidades brasileiras. São mais de 1.100, apenas 100, menos de 100, tem direito coletivo do trabalho. Com isso, você não tem juiz especializado no direito do trabalho, não tem membros do Ministério Público especializados no trabalho, não tem advogado especializado no mundo do trabalho. E se vai mais além, para evitar que nós nos atraímos, dizendo essa justiça é uma justiça menor, uma justiça sem valor, é a feira. Quem não lembra que dizem para a gente, você está cheio de trabalho, e olham para a gente com o olhar de que nós somos menores do que os outros no mundo do direito, porque não nos querem. O outro não precisa pagar advogado, brigue sozinho. Então, houve nessa lógica perversa de afastamento da compreensão de que os trabalhadores têm direito a viver no mundo e lucrar com o mundo que ele produz, e não aquele que só que detém
o poder econômico, contribuiu com esse afastamento. Aí porque a Constituição de 88 não é implementada, você está dizendo contribuindo da estabilidade. A gente achou que tinha ganho estabilidade, mas o Judiciário disse que não, porque você muda a lei, muda a Constituição, mas não muda a cabeça do homem com a mesma rapidez. O homem que tem a mentalidade e que é melhor do que o outro, e a nossa classe dos juristas também está ligada nesse sentido, nós achamos que somos melhores do que os outros, nós começamos a reproduzir isso. Daí porque a expressão desafio e entorpecer essa lógica perversa de que as pessoas são melhores do que as outras, repito, pela cor dos olhos, pela cor da pele, por ter nascido com um berço juridicamente ou economicamente esplêndido, por ter as propriedades. Essa lógica é que nós temos que reverter. E é possível reverter, é possível acreditar em um mundo absolutamente igual, aceitar o desafio e entorpecê-lo. É falar de utopia, utopia nos move, mas não é só utopia, é falar absolutamente de fatos concretos. É possível um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais igual, pela luta, pelo apostar no ser humano? Sim, e eu vou caminhar por um exemplo, não só da luta dos trabalhadores, mas da luta do personagem que está à minha direita, que é a luta das mulheres. As lutas das mulheres no passado, que viviam na escravidão legitimada, que viviam na escravidão reconhecida, em que os homens podiam matar as mulheres, porque no pacto do poder estava o poder de matar as mulheres. As mulheres não aceitaram esta lógica perversa de que alguém é melhor do que o outro por algumas peças do corpo. Quando as mulheres disseram assim, não, é possível sim a igualdade, como elas foram recebidas por nós homens. Bem-vindas ao mundo da igualdade, bem-vindas ao mundo da justiça, bem-vindas. Não, foram massacradas, humilhadas. Aliás, como até nessas eleições cantavam, são feias, mal amadas, tem cabelo no sovaco, falta-lhes homem. Era a lógica para as mulheres. E quem usava mais lutar? Presas, detidas. Mas elas continuaram dizendo, não, eu sou igual. Minha geração assistiu Doc Street matar Ângela Diniz. Foi absolvido em nome da honra. Homens podiam matar a mulher que ele traía, e nem casado era naquela época, estavam separados. Repetição que essa geração mais nova faz, quando reproduz Gabriela Cave Canela, e um dos personagens violentava a esposa o tempo todo e virou bordão, vou lhe usar. Vou lhe usar, porque os homens têm direito de usar, e as mulheres não têm direito ao não. Mas alguém entorpeceu. As mulheres que entorpeceram essa lógica e foram às ruas para conquistar a igualdade, e uma especialmente que nós conhecemos, Maria da Penha, e ao entorpecer essa lógica, disse, tapa de amor dói e dá cadeia. E aí começou a inverter a lógica de que alguém é melhor do que o outro. Mas ainda, no nosso campo do direito, a primeira mulher que se inscreveu para ser advogada teve a rejeição indeferida, Mirth de Campos. Ela se inscreve na UIAB, na época não havia OAB, e disseram, não, você não pode ser advogada. Luiz sabe disso porque na nossa categoria, foi Conselho Federal, comigo, quando eu tive uma ser conselheiro da OAB. Aí disseram, não, você não pode ser advogada porque você é mulher, é profissão de homem. Ela protesta, ela briga. Aí depois, não, você não pode ser advogado, não é porque você é mulher, é porque você é mulher casada. E qual a lógica de ser mulher casada não poder ser advogada?
Porque a independência é o respirar da advocacia. Nós temos que ser independentes. Vocês do sindicato são nossos contratantes, mas não podem mandar na autonomia do advogado de fazer a atuação que ele teoricamente achar correta. Então a independência é fundamental para a nossa profissão. E a mulher não era independente porque para trabalhar precisava da autorização do marido. E aí disseram que ela não poderia, por não ser independente, porque o marido podia castrar a sua profissão. Ela brigou, virou advogada, desafiou, entorpeceu essa lógica do machismo. Aí eu pergunto para as pessoas, essa lógica de que a mulher não podia trabalhar, caiu quando? É muito tempo atrás? 1989. Os homens podiam entrar na Justiça do Trabalho, pedir ao juiz e rescindisse o contrato de trabalho da sua esposa se ele aprovasse o casamento do trabalho estava trabalhando os deveres maritais. Todos os deveres maritais, inclusive de fazer amor sentindo dor, sem encostar, sem querer. A 1989. Porque alguém começou a dizer não. E essa loja que não é utópica, que é a loja da luta, a loja que é possível nós pensarmos num mundo melhor pela ação, por aceitar o desafio, é que pode nos conduzir e dar uma solução para essa crise, esse desafio que nos põe. Essa lógica que o ministro da Justiça, da Educação ou da Deseducação, escolha o nome que quiser, diz de que é preciso que o saber tem que ser cortado. O saber não pode ser para nas universidades públicas de acesso gratuito para a sociedade, e faz um corte claramente assumido como vingança, e falando em balbúrdia. Qual foi a lição que nós trouxemos de volta? A velha lição da luta, a velha lição da reação, que surpreendeu a todo mundo, nós também, eles, quando mais de 2 milhões de pessoas foram nas ruas. E eu vi alguém lá dizendo, como pode ter ido à rua? Nós já tiramos a contribuição sindical deles. Nós já tiramos as mensalidades deles. Nós ganhamos nas urnas. Como é que eles vão à rua? Entorpecidos. Porque a lição da vida é o entorpecimento. É a não aceitação. A não aceitação de uma lógica como verdadeira, uma lógica que implica absolutamente a dominação. E são essas lógicas que nos põem nesse desafio. Qual a reforma que esperar, ou a reforma que terá, ou a legislação que teremos pós-2019? Não sei. Eu só sei, e eu falo, vou repetir, o que eu digo para os meus clientes o tempo todo, quando eles me perguntam, lá no meu escritório, doutor, antes que eu corrigi o doutor, eles falam, doutor não. Aí eu César, eu vou ganhar o processo? Isso eu escuto, nós advogados escutamos o tempo todo. Eu vou ganhar o processo? Minha resposta é sempre a mesma. Depende. Você pode ser um cliente do karma carregado, daquele cliente que dá azar. Vai pegar o pior juiz, vai pegar que você não consegue explicar por que um ganhou, o outro não ganhou. Depende. Aí tem uma lógica que eu coloco no livro, esse Cristiano foi ministro contra o caso dele, 2 irmãos foram demitidos do Banco do Nordeste, contratam o Simpliciano, o mesmo advogado, ele ingressa na justiça, o banco, o mesmo advogado contestando, vai para o tribunal, em Sergipe era turma única, então tribunal único, um foi reintegrado e o outro não foi reintegrado. Aí pergunta, como é possível? Aí a mãe responde, meu filho, porque as mães sempre respondem as coisas certas da vida. Mas, meu filho, é porque as coisas que você sempre deram errado. Então, essa é a explicação. Quem está carregado é aquele que vai dar errado. Aí, eu pergunto para o meu cliente, eu não sei, você pode ser um cliente que está carregado. O dia desse meu pode morrer, se bater o carro, isso acontece, todo mundo sabe disso nas nossas vidas. Mas uma coisa eu sei, uma coisa eu aprendi. Uma coisa dos meus 34 anos de advocacia me ensinou. Ou mais que isso, dos meus 57 anos de idade, me ensinaram.
esses anos de idade me ensinaram o seguinte. Eu digo para os clientes: se o senhor não entrar na justiça, não deve. A única certeza que nós temos nas nossas vidas é de que se nós não ousarmos lutar, nós não ganharemos absolutamente nada. Lamarck deve terminar os textos dele dizendo assim: ousar lutar, ousar vencer. A ousadia de vencer pressupõe exatamente isso: a ousadia de lutar, a ousadia de aceitar o desafio e desafiar. E esse é o momento que nós estamos vivendo. É um momento raro também nas nossas vidas. Nós estamos sendo o tempo todo desafiados. E temos que ter a ousadia de desafiar também, enfrentá-los. Só podemos ter um mundo com a legislação ou não legislação, precisando dela ou não precisando dela, se nós ousarmos o desafio da luta. Esse encontro, essa segunda jornada, é um exemplo de desafio. A primeira, éramos poucos. Era um sindicato, 2 sindicatos. Hoje, o desafio é bem maior. O desafio lá atrás já significa a quantidade de dirigentes sindicais que estão aqui, a quantidade de entidades sindicais que estão aqui. Num momento que poderia todo mundo imaginar que era impossível porque não temos recursos, mas alguém juntou 50, 500 reais, outro deu R$1.000, outro deu 300, 400. Outros sacrificaram, saindo 4h30 da manhã no voo, maluco para chegar aqui. Mas teve o desafio de encontrar Roberto Paraíba para me conduzir, conversando muito. Esse ponto é o resultado de que quando nós desafiamos, nós conseguimos. A unidade é possível. Nós temos 3 integrantes no Ministério Público, da área do direito, Ministério Público, Magistratura e Advocacia, porque nós lá atrás desafiamos a lógica da justiça do trabalho. Que a lógica da justiça do trabalho é ser uma justiça de acomodação. De acomodação. Na minha época, quando eu comecei a advogar, as reclamações trabalhistas eram vendidas em livraria, porque só se pedia, que era uma resma de reclamação trabalhista, porque só se pedia hora extra e equiparação salarial, estavam os espaços vazios para as pessoas preencherem. Porque essa era a lógica da justiça do trabalho. Essa era a lógica que eles disseram quando nos afastaram do mundo do direito, não ensinando direito sindical, não ensinando direito, nem direito do trabalho, ensinava também muito pouco. Essa era a lógica. Mas nós entorpecemos isso. Nós, juízes, nós advogados, nós membros do Ministério Público, entorpecemos essa lógica e começamos a trazer para a justiça do trabalho danos morais coletivos, confisco salarial. Começamos a trazer outras formas de pensar o direito. E é por isso que nós somos condenados à extinção. Porque entorpecemos e desafiamos a lógica da justiça de acomodação para ter uma justiça de proteção. Essas são as lições que nós estamos falando de utopia. Nós estamos falando de algo absolutamente concreto. O que nós teremos pós a consolidação das relações trabalhistas? Se nós teremos uma carteira verde e amarela, bonitinha por fora, feia por dentro, ou o que for, se nós teremos a não aposentadoria com dignidade, como tem no Chile, quando colocaram o sistema de capitalização lá, se nós teremos ou não teremos a lógica das armas destruindo os livros, se nós teremos ou não teremos o sistema de cotas raciais de inclusão, com que querem já acabar, se nós teremos ou não teremos escolas públicas de qualidade, se nós não teremos ou não teremos dignidade, a dignidade da pessoa humana como razão de ser, se nós teremos mais de 99 emendas constitucionais, se nós ampliaremos a suspensão da Constituição, que ela foi suspensa por 20 anos, se vai ser por 40 anos, justamente nas partes sociais, com a PEC dos gastos, ou a PEC da morte para alguns. O que teremos, o que nós não teremos? Eu não sei.
Eu só sei, como digo para meus clientes, que eu não tenho vocação para karma carregada. Eu tenho vocação de luta, e todos aqui têm vocação de luta. Estão demonstrando porque numa sexta-feira à noite estamos todos querendo lutar. Estamos todos querendo resistir. Faremos isso amanhã, no sábado. E o cômodo é fazer a revolução do controle remoto, ficarmos em casa, mandando televisão, reclamando da vida, ou no WhatsApp, mandando textos revolucionários e não nos acomodarmos achando que isso é que se faz revolução, ou que se faz revolução, ou ação, ou reação, não para mim não importa, desafio ou enfrentamento, o nome também não importa. Só sei que o pós depende do hoje, depende do agora. Eu vou terminar, o tempo já está. Caiu o papel, o tempo foi lá, eu estou tempo para cá. Há uma frase que a minha geração cantava muito. E eu, como sou ruim de frase, não decoro frase, eu decoro só partes dela, espaços dela, até porque anarquicamente acho que as palavras não têm dono, também elas, e a gente tem que pegar o conteúdo das palavras e não apenas o sentido do dono de quem a proferiu. Mas há uma canção que iluminava muito a minha geração. Ele dizia, aquele Bob Dylan, ele dizia assim: quanto tempo levará o homem fingindo que não vê? Ele dizia, a resposta, meus amigos, foi soprada no vento, foi soprada no vento. E eu sempre digo para mim mesmo, as respostas para verem soprada no vento precisam que nós compreendamos o nosso papel de vento. Nós temos que ser o vento. Nós temos que ser o vento que vai trazer uma nova história. Lá atrás, eu acompanhei, havia um cartaz no movimento sindical quando eu comecei a advogar. Era uma frase atribuída a Lula. Ele dizia assim: os poderosos poderão destruir 1, 2, 3 milhões de rosas, mas não conseguirão deter o avanço da primavera. O tempo me ensinou, primeiro, que essa frase não era de Lula, o cartaz estava errado. Lula depois disse que era de uma criança, também estava errado. Uns dizem que é do Che Guevara. É dessas palavras que o tempo vai explicar quem é ou não o seu dono. Mas hoje nós podemos reformular se os poderosos poderão ou não destruir, e se poderão deter o avanço da primavera. Podem, porque o meio ambiente está absolutamente sob ataque. Mas se teremos ou não teremos jardins, se teremos ou não primavera, depende da nossa função de jardineiro do agora. E essa tarefa de jardineiro do agora que eu conclamo a todos, aceitando o desafio de plantar um novo tempo. Muito obrigado. Obrigada, César Brito, que não é doutor, ele é Brito. E, gente, por favor, tem um Gol Prata FPG 9994, um Corolla ou um Toyota, não entendi aqui, mas a placa é FUC, FUC 1616. E tem mais carros, oba! Mercedes preta, uau, FDM 1712. Atrapalhando lá a garagem dos vizinhos. Vamos passar agora para a palavra para alguma das entidades que são patrocinadoras do evento, para uma saudação apenas, né? Então eu queria chamar aqui o representante do SEC Hotel, Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro, Bares e Restaurantes, similares, de Campos Jordão e região, para que venha aqui fazer o uso da palavra, para fazer uma breve saudação. Está por aí, isso é lindo? Opa!
Boa noite a todos. Em nome da diretoria do sindicato, dos trabalhadores da nossa categoria, quero dar aqui as nossas saudações aos palestrantes aí, doutora Érica, doutor Souto Maior, doutor Brito. Então, eu sinto muito orgulhoso de estar aqui com vocês, né? Participando desse segunda palestra aqui com vocês. Eu estive presente aqui na primeira palestra, debatendo aí a reforma trabalhista, né? Que vem aí assolando os nossos trabalhadores no Brasil todo. Então isso está sendo muito difícil para nós, nossa luta para tentar reverter. Estamos conseguindo algum empate junto aos empresários, junto a alguns políticos que não querem mudar alguma coisa, mas estão fazendo algumas coisas do patronal, a gente conseguir as homologações do sindicato, porque está uma enganação danada na categoria nossa, principalmente, coloca lá entre 4 paredes o garçom, a arrumadeira, o pessoal mais simples, e acaba assinando lá uma rescisão de contrato até sem receber as verbas rescisórias. Agora estamos aí deparando com essa reforma aí também da Previdência, né? Nós estamos aí, se essa Previdência passar, não vai só afetar a aposentadoria, acho que afeta vários benefícios aí da categoria, referente à licença maternidade, licença médica, seguro-desemprego, porque hoje nós já temos aí uma grande sonegação desses tributos, né, que vai para o INSS por parte do patronal. Tem muitos patrões aí que não têm consciência social, não tem responsabilidade social, acaba apropriando desses valores, inclusive dos empregados. Nós temos muito caso na nossa categoria, o 10 Grandes, que é o Jordão, que está devendo lá 5, 6 anos de contribuição dos empregados. Então, eu só tenho aí, né, que agradecer vocês, né, e, por fim, transformar a nossa aposentadoria em capitalização vai ser muito ruim, né? Nós já tivemos aí, da minha época, lá em 75, um tal de CAPEM, né, feito pelos empresários ruralistas lá, que acabaram sumindo com o nosso dinheiro. Quem fez aquela capitalização acabou perdendo. Então, companheiros, eu acho que nós temos que continuar a nossa luta, né? Sempre na luta, a luta continua, a nossa união é muito importante para a gente vencer essas etapas difíceis que nós estamos passando. Então, boa noite, muito obrigado por vocês. Eu estarei amanhã aqui também, nós temos um evento lá em Campos Jordão também. Vou estar lá na parte da manhã, mas retorno aqui no período da tarde para o encerramento de vocês aí. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Chamar agora o representante dos sindicatos papeleiros de Jacareí. Ou também pode vir papeleiros? Ainda bem. Ou não. Sindicatos metalúrgicos de Taubaté e, na sequência, Sindicato Metalúrgico de Pinda. Quem vai falar em nome dessas entidades? Boa noite a todos os sindicalistas, autoridades, aos componentes da mesa. Com muita alegria, né, que aqui falo em nome dos sindicatos papeleiros de Jacareí, toda a categoria papeleira, né, assim, motivo de muita alegria. E isso que é de fundamental importância, né, e eu parabenizo também, aproveito a oportunidade para parabenizar os organizadores, né, desse evento de suma relevância, que ajuda a dar mais um gás, né, dar mais energia para que a gente consiga aí entorpecer, como diz o César Brito, né, ganhar mais energia para a gente então estar fazendo esse enfrentamento que é cada vez mais necessário, né? É de fundamental importância. Então, parabenizo, todos nós estamos de parabéns, né, por estarmos aqui
e ganhar vigor aí, porque realmente os desafios que estão colocados são enormes, mas eu acredito que com unidade está sendo colocada aqui e a gente colocando em prática, né, isso aí para frente, né, nas nossas ações, nas portas de fábrica, nas praças, nós vamos aí entorpecer e conseguir reverter e vencer mais esse desafio. Então, parabenizo aí a organização e a todos os companheiros e companheiras que estão aí integrados nesse mesmo propósito. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu venho aqui em nome da direção do Sindicato Metalúrgico de Taubaté parabenizar todas as entidades sindicais aqui presentes. Eu tive também na primeira jornada e a gente vê a ousadia do movimento sindical, né? O plenário aqui cheio, repleto, e se preparando para uma grande luta, o nosso grande desafio, da nossa ousadia, como disse o Dr. César Brito, da nossa greve geral do dia 14. E eu queria rapidamente deixar aqui uma situação de como eles estão ousados em desafiar o movimento sindical. Hoje eu estou na coordenação jurídica do sindicato, mas fui presidente também do Sindicato Metal do Taubaté, muitos aqui sabem disso. E eu me lembro, em 2003, a Volkswagen, trabalhei 18 anos na Volks, chamou eu como presidente e o companheiro Feijó, à época presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC, para uma reunião com o presidente da Volks. Tinha acabado de voltar da Alemanha e a mensagem dele foi o seguinte para os sindicatos: ou a Volkswagen negociava 5.000 demissões com os trabalhadores no Brasil, ou ela iria fechar uma planta, uma unidade fabril no Brasil. Rapidamente nós pedimos uma paralisação na reunião. O companheiro Feijó pegou o telefone e ligou para o presidente Lula, falando: ó, presidente Lula, se a Volks está buscando recurso do BNDES para investir no país para gerar desemprego, nós não podemos aceitar essa lógica. E 20 minutos depois, voltamos para a reunião com a Volkswagen e a direção da Volkswagen falou que a reunião estava suspensa porque ela estava sendo chamada a prestar esclarecimentos em Brasília. E qual é a ousadia que se tem hoje? A Ford está fechando uma unidade em São Bernardo do Campo, afetando mais de 20 mil postos de trabalho. E aí uma montadora que pode comprar a unidade da Ford está falando que só vai comprar se passar a reforma da Previdência. Olha o tamanho da ousadia que eles chegaram. E eu não tenho dúvida que o movimento sindical tem a capacidade de fazer a sua luta, de fazer uma grande greve geral, assim como todos nós nos surpreendemos com a mobilização dos professores e dos estudantes no último dia 15. Então vamos à luta, vamos ser ousados e conquistar e reconquistar os nossos direitos. Muito obrigado. Então vamos lá. Antes da gente convidar vocês para o coquetel, gostaria de registrar a presença do Adércio Singer, que amanhã vai participar da primeira mesa, que é a criminalização dos movimentos sociais em Estado Democrático de Direito, que vai ter a Érica Meirelles, servidora da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e o Adércio Singer, que é advogado sindical. E amanhã também a gente tem outra mesa, na parte da tarde, que é o enfrentamentos da reforma da Previdência, que vai Thaís Riedel, advogada presidente do Instituto Brasileiro de Clientes de Direito Previdenciário, o deputado federal Ivan Valente do PSOL e o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Então agora eu convido a todos e todas para um coquetel na parte de baixo do sindicato. Obrigada. Pessoal, só rapidamente, primeiro avisar o pessoal, o bom seria um debate em plenária, uma resposta, porque a gente não tem tantas figuras tão importantes hoje na plenária também, que daria um excelente debate com os palestrantes que colocaram aqui, isso é fantástico. Pelo tempo, a organização hoje, com a abertura, a gente não vai ter um debate em plenária, tá certo? Que seria muito importante, mas amanhã haverá um debate em plenária também.